Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao meu canal Biofeliz. Eu sou a Feliz Bel Oliveira, terapeuta holística no espaço Biofeliz. Hoje venho falar sobre a segunda cerimónia xamânica com a toma da medicina da floresta, concretamente a Ayahuasca. Para começar, eu gostaria de referir que, de facto, portanto, tenho todo o meu trabalho diário, não é? Que a minha base é a meditação ativa eu sou, que pratico diariamente para desenvolver todo o meu lado espiritual, portanto, para o meu desenvolvimento pessoal e espiritual, não é? Mas de facto, no início deste ano senti o chamamento para começar a participar nas cerimónias do rapé, na minha cidade, em Famalicão. E de facto tenho participado no espaço Chakra de Luz, aqui em Famalicão, com a Xana e o Gonçalo, e portanto vêm também os guardiões da medicina, portanto o Mário Calles e a Fátima, que vêm de Lisboa, que também estão presentes nas cerimónias do rapé e também realizam a cerimónia do cacau. De facto tem sido fantástico, sinto-me muito atraída portanto, por este lado do xamanismo, não é? Que até então era desconhecido para mim, até há cerca de um ano atrás, não é? E de facto sinto-me muito atraída e sinto-me bem. Sinto que é mais uma forma de me conectar com a espiritualidade e sinto-me muito feliz e bem quando estou nestas cerimónias. Claro que praticar as cerimónias da medicina da floresta não é fácil, portanto requer resiliência, porque não é fácil, tem todo um processo de limpeza por trás, não é? E entretanto, o que é que acontece? Entretanto, vi, não é, que iriam organizar a cerimónia da Ayahuasca em Guimarães, com os guardiões, não é, da medicina, portanto, o Mário Calles e a Fátima. E portanto, foi neste fim de semana, não é? E de facto senti o chamamento. Falei com o Mário, eu já estava nervosa, ansiosa, tinha algum receio, porque aquilo ficava assim um bocadinho. Porque aquilo mexe muito em termos físicos até. Mas acabei por aceitar o desafio e durante a semana passada, não é? De repente começa-me a vir à mente situações do passado, relações, amizades, situações desagradáveis, não é? Em que de repente começo-me a sentir irada, com raiva, tipo. Parecia que estava a ruminar tudo aquilo que tinha acontecido no passado. Há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, portanto, todas aqui várias situações. E no sábado à tarde, no sábado passado, portanto, dia 22 de abril, não é? No sábado passado continuava a ruminar e também me deu para chorar, avaliar a minha vida, tudo isso, não é? E depois à noite, então, fui até Guimarães, portanto, tínhamos a primeira fase, que era a cerimónia do rapé, a consagração do rapé, sempre inserido num contexto de uma cerimónia xamânica, não é? E portanto, foi no dia 22, das 8 às 10, mais ou menos, a previsão. Quando tomamos o rapé, de facto, senti aquilo, fez-me. Portanto, fiquei com muito calor, transpirei imenso e de repente já estava a tremer bastante. O que é isto? Pronto, lá depois acalmei, controlei a respiração, tudo isso. Portanto, era um grupo, não é um bom grupo, 14, 15 pessoas, já não, mais ou menos por aí, não é um grupo bastante sólido. E de facto tivemos o rapé e a seguir então tivemos a cerimónia da consagração da medicina da floresta da Ayahuasca. De facto, pronto,
portanto, pegando aqui, chama a atenção, portanto, a questão da ayahuasca. Tudo o resto já não é tão falado, não é tão polémico, mas de facto a ayahuasca traz sempre muita polémica. A ayahuasca deve ser sempre tomada, consumida, não é? Numa cerimónia, portanto, numa cerimónia religiosa, xamânica, concretamente, nunca tomar só porque sim, ou num contexto fora de uma consagração, porque de facto a medicina da floresta é algo que deve ser encarado com muito, muito respeito. Nunca deve ser tomado sem esta consciência de que tem portanto, a espiritualidade, tudo isto é muito sagrado, deve ser encarado como algo muito sagrado, com muito respeito pela medicina, pela natureza, pelo xamanismo, porque a ayahuasca e o rapé também, não é? Portanto, provém de plantas medicinais, no caso da floresta da Amazónia, e de facto tem todo depois um processo de produção, que não sei dizer, não é? Mas de facto que envolve, além do processo de produção, também envolve todos os rituais religiosos de rezas, preces, orações que são desenvolvidos pelos xamãs, portanto são medicinas sagradas. Encarar sempre isto com muito respeito, jamais fazer só porque sim ou porque vou querer, salvo seja, alucinar ou nada disso. Muita atenção, a lei de causa e efeito, mais uma vez, é implacável. Portanto, é importante criar causas puras, portanto, com boas intenções, com bondade, para termos consequências bondosas. Portanto, nunca encarar isto de uma outra forma que não com toda a seriedade e com todo o respeito. E também para o nosso desenvolvimento espiritual. Bem, posto isto... Ora bem... Lá, portanto, iniciamos, não é, a cerimónia da consagração da ayahuasca. Portanto, acabamos por... Tomei um copinho, não é? É uma bebida, a ayahuasca é uma bebida. E, de facto, tomei um copinho, aquilo leva o seu tempo, não é? E ao fim de, não sei exatamente, meia hora ou uma hora, começam a vir novamente os pensamentos muito... o pensamento a acelerar, à semelhança de uma vez que também tomei. Portanto, esta é a minha segunda cerimónia xamânica com a toma da ayahuasca. E de facto, vinham muitos pensamentos à ideia, e o principal, ou que vinha repetidamente, era: perdoa e liberta. Eu achava que, de facto, que de tudo que tinha acontecido no meu passado, não é? Que já tinha perdoado, que tenho toda esta noção em termos de conhecimento, do autoconhecimento, não é? Que de facto todos nós estamos a dar o nosso melhor, é importante ver as coisas desta forma, cada um de nós está a dar o nosso melhor, e de facto às vezes estamos inseridos em algum tipo de contexto porque também nós precisamos estar envolvidos numa determinada situação, porque era assim que tinha que ser. E é importante perdoar sempre o outro e perdoar a nós próprios, porque permitimos certas situações, não importa. E de facto, achava eu que tinha perdoado tudo e todos, não é? E que tinha entendido que cada um está a dar o seu melhor, e por isso via as coisas com leveza, com compaixão, não é? Com um sentimento de paz. Mas de facto esta semana, a semana que passou, não é? Fez voltar toda aquela ira, toda aquela raiva. Ou seja, se eu tenho essa emoção em mim, é porque de facto ainda havia aqui mais qualquer coisa para limpar. E este fim de semana fez ver isso mesmo, não é? E eu lá, enquanto me vinha ao pensamento, eu logo à noite vou parar, vou sentar-me frente ao altar e vou fazer meditação
para me libertar, para perdoar, para equilibrar as energias, não é? Para transmutar a raiva, a ira em algo bom, portanto, em compaixão, em alegria, em esperança, em felicidade. Porque é importante é ter este querer, esta intenção de querer libertar o outro, nós próprios, e querer ter a intenção de obter a felicidade, a esperança, portanto, e de facto, eu no meu pensamento, não é? Enquanto aquilo estava sempre a surgir, ok, eu vou chegar a casa e quando puder eu vou fazer a meditação para isso mesmo. E pronto. Resumindo, achamos que temos as coisas arrumadinhas, mas ao final vem aí qualquer coisa e faz vir ao de cima toda esta questão. E sim, de facto, no domingo à tarde não tive essa oportunidade, porque eu cheguei a casa e continuei a dormir, não é? Porque estava morta, mas Ontem, portanto, segunda-feira à noite, já tive a oportunidade para sentar e arrumar todas estas situações, portanto, através da meditação. Durante o processo, pronto, de facto, continuei, de vez em quando vinha esse pensamento, perdoa e liberta, perdoa e liberta. Também tentava direcionar o pensamento para obter algumas respostas, não é? E fui obtendo algumas respostas, mas, de facto, à semelhança da primeira vez... não tenho nada daquelas visões, não tenho, portanto, eu tenho a minha intuição, não é? Mas nada mais que isso, não? Em termos de mediunidade aflorada, como falar com guias, entidades, não, pelo menos para já não tenho nada disso em mim, apenas a minha intuição e é o que eu sigo na minha vida e sigo o meu coração, aquilo que me faz bem. E portanto, tivemos o primeiro copinho, o segundo copinho acabei por não tomar sequer porque não queria entrar naquela questão de ficar mal fisicamente, porque da primeira vez que eu fiz, cheguei a tomar 2 copinhos de ayahuasca e fiquei muito mal. Desta vez não, fico só por um copinho e chega bem e faço os meus processos de limpeza e é isso que é o mais importante. E de facto, pronto, realizei esta cerimónia de facto para poder limpar todas as energias que já não me pertencem, para orientar, para direcionar a minha vida, não é? No caminho, na minha missão de vida, portanto, direcionar cada vez mais e melhor. E pronto, e de facto, a partir do momento que uma pessoa limpa, eu também quero que a minha vida ande para a frente. Portanto, é sempre esse o intuito, não é? De querer o melhor para nós próprios. E de facto, tive algumas respostas, outras nem por isso, mais ou menos. Pronto, o essencial aqui é que de facto precisava mesmo de parar e ir ao fundo dentro de mim e perdoar aquilo que ainda estava por de facto por resolver e achava que estaria resolvido, mas não. E é bom estes processos porque permitem olhar para dentro de nós. Eu já faço isso todos os dias, não é? Mas pelos vistos ainda posso escapar aí qualquer coisinha. E nada como estas cerimónias para ir ainda mais ao fundo, não é? E encarar. De lembrar que nesta questão do perdão é muito importante perdoar e desejar sempre ao outro toda a felicidade, ainda que à distância, porque às vezes convém manter a distância, não é? Mas desejar sempre a felicidade do outro, nunca jamais desejar o mal do outro, porque pela lei da atração ou pela lei do retorno, isso reverte-se contra nós. Muita atenção. Portanto, eu gero a ruptura neste ou naquele aspecto por isto ou por aquilo, mas, portanto, desejo a distância, não quero ter mais contato com a pessoa, mas desejo as maiores felicidades a esta pessoa ou àquela ou àquele outro. Portanto, é muito importante porque tudo isso está dentro de nós. Portanto, se desejamos mal ao outro, teremos o mal em nossa vida. Chama atenção a isso.
E pronto, gostava de deixar aqui o meu testemunho, porque de facto é mais uma forma de estar, de me polir, de crescimento espiritual, além da meditação ativa eu sou que pratico diariamente. Mais uma vez, portanto, sugiro às pessoas que puderem, de facto, procurar uma forma, uma técnica, seja oração, meditação, seja outro tipo de técnica, por facto é muito importante estarmos em contato. Ai, era uma rasinha! É muito importante estarmos em contato com a nossa divina presença eu sou, com o nosso eu superior, portanto, porque é a partir daí que elevamos a nossa vibração, elevamos a nossa frequência e portanto, e temos melhores energias à nossa volta. E quando transformamos cá dentro, todo o mundo cá fora também se transforma. Portanto, para qualquer dúvida, qualquer informação, biofeliz.com, biofeliz27. Muito obrigada, sejamos todos muito felizes. Obrigada, boa tarde.